Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Visite o nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel, começando em mais um programa Papo Teológico nessa segunda-feira aí, e o programa de hoje tá muito punk. Você que está no Facebook já viu ali o tema do programa, então fique ligado porque hoje o negócio vai ser quente, né, Patrick? É isso aí, muito boa noite aí, boa noite Maicon, boa noite Guilherme, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí na Rádio Web TK Gospel, mais uma segunda-feira, mais um Papo Teológico, e hoje, como o Maicon falou, o tema é punk. Na verdade, o tema não só é punk, como ele é um pouco pesado e pode causar uma certa perturbação aí para quem tem estômago fraco, não consegue lidar muito bem com essas coisas. Então, fica aí o nosso aviso. O programa de hoje ele é um pouco mais sério, um pouco mais pesado. Então, a minha recomendação é que se você tiver crianças aí perto de você, que não deixe elas chegar perto. Tire as crianças da sala. Tire as crianças da sala, porque o programa de hoje é complexo. Eu não sei se é pra tanto assim, né? Mas ele tá dizendo, não sei o que ele vai falar, né? Mas é que assim, ele chegou aqui, vou contar aqui. Ele chegou aqui parecendo... Ele já deu assim a comunicação. Se alguém tem estômago fraco, alguma coisa assim, por gentileza. Ele chegou até que ir no banheiro já, né? Antes, né? Ele falou, as câmeras travaram e teve que. Deu um problema em tudo que o rapaz. Olha, pelo que o rapaz falou, o troço vai ser punk. Então, cuidado, gente. E o Guilherme, que está na mesa de som aí, participando junto aí conosco. Guilherme, muito boa noite a você. Boa noite ao Maicon, boa noite ao Patrick, boa noite aos nossos ouvintes. E a gente tem um programa hoje que ele é punk, mas acho que ele é legal a gente comentar, porque é um tema que é relevante, é um tema que a gente sempre ouve falar. Desde a antiguidade. E a gente sempre é confrontado com isso também. Vocês cristãos, se Deus de vocês é tão bom, por que tanta coisa acontece, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho isso hoje. Então, fique ligado com a gente, participe já pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, deixe seu comentário. Se você tem alguma dúvida, manda no nosso WhatsApp 51997546922, ou também pode deixar o comentário na live do Facebook, que na medida do possível estaremos respondendo para vocês, né, Maicon? É isso aí, né? O tema do nosso programa hoje é o problema do mal, o problema dos sofrimentos. Semana passada a gente falou sobre os atributos de Deus e falamos entre dois deles que Deus ele é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso. Falamos que ele é todo amoroso e todo bondoso. E aí vem a pergunta, mas se Deus é todo poderoso e todo bondoso, por que há tanto mal no mundo? Por que as pessoas sofrem, né? Esse é o grande problema que não é de hoje, é uma discussão desde os primórdios da igreja, né? Desde o conhecimento teológico que se existiu. Até antes, na verdade. Até antes, né? Mas dentro do cristianismo é um ataque muito forte ao cristianismo, porque de certa forma ele é um argumento muito forte do ateísmo para argumentar que se Deus é tão bom como a gente diz que ele é e tão poderoso, por que então que existe tanto mal no mundo? Por que a gente sofre? Por que vem tanta coisa ruim contra a gente? Deus não poderia simplesmente evitar que todo esse mal existisse? Enfim, não pretendemos aqui chegar a uma conclusão final 100%, mas ajudar a pensarmos um pouco, encontrar algumas, talvez, respostas alternativas, algumas explicações do porquê de tanto mal na nossa vida. Então isso aí, a música acabou bem na hora que eu Bem na hora aí, deu azar da música acabar bem na hora. Vamos formular então o primeiro problema aqui, assim, pra dar o pontapé inicial, né? Onde é que tá a questão lógica aqui Só baixar um pouquinho a trilha pra mim, Guilherme, um pouquinho. Isso. Qual é a questão, grande formulação? Que nós temos aí 4 afirmações aqui que a gente vai dizer, que a gente falou semana passada, e a última todo mundo percebe, né? Primeiro, nós afirmamos que Deus existe.
É uma afirmação assertiva. Deus existe. Nós também, cristãos, defendemos que Deus ele é totalmente bondoso, né? Nós também acreditamos e defendemos que Deus é totalmente poderoso. E é constatável que o mal, ele existe. E onde é que está o problema? Né? Se Deus existe e deseja todo o bem e é poderoso o suficiente para conseguir tudo o que deseja, então não deveria haver mal. Ou então, se Deus existe e deseja apenas o bem, mas o mal existe, então Deus não consegue tudo o que deseja, portanto ele não é poderoso. E se Deus existe e é todo poderoso, e se o mal também existe, então Deus deseja que o mal exista, portanto ele não é totalmente bondoso. Ou seja, o grande problema do mal está que nessas 4 afirmações há supostamente, a primeiro momento, uma incoerência, onde as 4 afirmações não poderiam coexistir. Uma delas tem que ser abolida, né? Porque uma a gente tem que negar. Então a gente vai entender, será que é tão contraditório assim Deus ser todo poderoso e bondoso e mal existir? Ou realmente não dá, não tem como coexistir essas 3 afirmações juntas? Hein, Patrick, o que tu acha no primeiro momento? A resposta curta? É. Eu acho que... não acho. Na verdade, é óbvio que não. Na verdade, o que acontece é o seguinte. A questão que eles tentam criar é esse dilema sobre Deus ser totalmente bom e o mal existir no mundo. Ou seja, Deus permitindo o mal, ele não pode ser totalmente bom. E é aí que tá a chave da questão, é aí que tá o cerne da questão. Na verdade, a chave da questão está nós redefinirmos e entendermos melhor o conceito de ser todo poderoso e todo bondoso, né, que não necessariamente é contrário ao mal existir, né? A gente vai ver durante o programa alguns exemplos humanos com mais dirá divinos, né? A questão é a seguinte. Primeiro, quem usa bastante esse argumento são mais os céticos, os ateus, os agnósticos. Como a gente diz entre o meio cristão, os 4 cavaleiros do ateísmo, né? O ateísmo vai resolver esse problema negando a primeira proposição, né? Ele vai dizer que Deus não existe. Isso. Né? Ele vai negar a primeira afirmativa. Exato. Mas a questão é a seguinte: o problema para o ateu é que ele não tem como justificar a existência de um mal, certo? Porque o que o ateu tenta dizer é que Deus permite o mal no mundo, portanto ele não é bom. Só que para um ateu, o que é bom e o que é mal? Exatamente. Afinal, eles não têm base moral objetiva como os cristãos têm. Não há quem determine isso. Não há o que determine isso. Não há o que determine isso. Não há um padrão, não há um padrão moral além da própria opinião deles. Ou seja, é subjetivo. Na verdade, se eles excluem a primeira afirmação de que Deus existe, ou seja, eles dizem Deus não existe, automaticamente eles mesmos comprometem a explicação da existência do mal. Porque Exato. É mal do quê? Qual é o antônimo de mal? Então, por que isso é mal? Exato. Ao negar a primeira afirmação da não existência de Deus, eles já eliminam o problema todo. Basicamente. Porque se Deus não existe... problema para eles, na verdade. Eles anulam o problema, eles matam a questão de vez. Porque não existe na visão ateia, objetivamente, um mal e um bem. Certo? Ou seja, todos nós concordamos que estuprar uma criança é errado. Mas, para um ateu, isso pode ser a opinião dele. É claro que boa parte das pessoas, 99,9% das pessoas concordam que estuprar uma criança é errado. Só que para um ateu fica difícil justificar essa opinião porque ele não tem um padrão além da própria opinião dele. Ou seja, é subjetivo. Em outras palavras, o estuprador pode estar certo. Por que o estuprador não está certo? Entende? E aí que entra a questão. Então, o problema do mal na visão ateia não existe. Não tem. Ele já mata a questão automaticamente. Não há mal e muito menos bem, né? E na visão cristã, também é explicável o porquê o mal existe, Deus é bom e Deus é todo-poderoso. E, na verdade, a explicação que dão muitas vezes é um pouco rasa. E a gente vai entrar um pouco nessa questão. Michael? Exatamente. O cristianismo, a gente vai defender que essas 4 proposições, elas não são antagônicas, né? Que é possível. Né? O primeiro ponto vamos aí dar uma definição da questão de poderoso. Se Deus ele é poderoso, a questão é, Deus criou o mal, como é que o mal veio existir, né? Porque se Deus não criou o mal e o mal existe, então Deus não é criador de tudo. Mas se Deus não criou o mal, se Deus criou o mal, então ele não é totalmente bondoso. Seria essa lógica. A questão do mal, ela vai surgir, a gente vai ter que voltar ao pecado original, né? Aonde surgiu o conhecimento bem do mal. E ali a gente vai entrar na questão do livre-arbítrio, né, do poder da escolha.
Deus poderia tirar a escolha do homem? Que essa é a pergunta, né? Principalmente na novela Gênesis, que entrou agora e todo mundo acabou vendo ali a questão do fruto, ali onde o homem pecou. A pergunta clássica é: por que Deus colocou uma árvore de conhecimento do bem e do mal No meio do jardim, no meio do sabendo jardim, que os homens né? poderiam comer o fruto. A questão é, se nós definimos, não, mas o mal ele existiu porque o homem escolheu fazer esse mal. Deus não criou, até porque a Bíblia foi muito clara, tudo que Deus fez, isso é muito bom. Então Deus não criou nada ruim e nada errado e nada em pecado. Deus criou tudo perfeito. E o homem escolheu o caminho mal. Mas ao momento que Deus permite o homem escolher o caminho mal, ele de certa forma não está sendo mal e criando indiretamente o mal? Indiretamente? É que a questão é a seguinte. Primeiro a gente tem que definir o que é o mal. O mal é uma coisa, é uma substância, algo que realmente existe por si só. Ou, segundo algumas visões, o mal não é uma coisa por si só, não é algo independente, mas ele depende do próprio bem para existir. Então, primeiro nós temos que definir o que é o mal, na verdade. Essa aí é a questão de Agostinho, né? Exato, Agostinho e C.S. Lewis também. Quer dizer, o mal não é um ser, uma coisa, ou uma substância, ou uma entidade, né? Essa aí é a definição de Agostinho, né? Que faz. A questão é que o Lewis fala, principalmente no cristianismo por isso simples, que o mal ele vai ser sempre uma deturpação do que bem. É bom. Ele não existe por si próprio, né? E a questão da pergunta, se Deus criou o ser humano bom e perfeito e deu a chance e o poder da escolha, do livre-arbítrio, para ele poder escolher o mal, a questão, e não estamos falando da questão de todo Deus não ser poderoso para não fazer isso. A gente vai voltar àquilo que a gente falou semana passada. Deus pode criar uma pedra que ele não pode carregar. O exemplo que o Patrick usou, e parece bom, mas muita gente usa esse exemplo, né? Deus pode criar um quadrado redondo. Eu vou criar mais uns aqui. Deus pode criar um sol gelado. Deus pode criar água seca. Sabe? Um solteiro casado. São questões que... A pergunta é, Deus poderia criar um sol gelado? Poderia, mas não seria um sol. Entendeu? Isso não seria sol. Seria um globo gigante de gelo? Deus poderia criar uma chuva seca? Poderia, mas isso não seria chuva, seria uma outra coisa. E a questão é, Deus poderia criar um ser humano sem ter a chance de escolher o mal? Poderia, mas isso não seria um ser humano. Seria um robô, um bicho, alguma outra coisa. Porque o ser humano, o fato de Deus criar um ser humano, isso pressupõe o fato de o ser humano ter a opção de escolha. Porque se ele não tivesse a opção de escolha, também não existiria o amor. Porque o amor requer essa opção. Então a questão é, essa lógica é, se Deus criasse um ser humano sem poder escolher o mal, na verdade Deus não estaria criando um ser humano, Deus estaria criando uma outra coisa. Uma máquina, um robô. Uma máquina, um outro ser que ele não poderia se chamar de ser humano, porque ele não teria essa opção de amar ou não. Então... É que a questão, Maicon, primeiro é que o exemplo que tu citou do sol gelado, do solteiro casado e tudo mais, é que essas coisas são contra a lógica. Não, por isso mesmo, que quando a gente diz que Deus poderia criar um sol gelado no imaginário humano, mas só que nós não poderíamos chamar isso de sol, porque o sol pressupõe a lógica dele ser quente, né? O quadrado redondo, Deus poderia, mas ele não seria nem quadrado nem redondo, ele seria uma outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, que... O sol pressupõe, a lógica dele é justamente ser quente, né? A chuva pressupõe ser molhado. Qualquer coisa que seja criado, querer dizer que não possa ser isso, ele vai ser uma outra coisa que não é a chuva. E o ser humano é a mesma coisa. Eu poderia criar um ser humano que não escolhesse o mal? Poderia, mas ele seria uma outra coisa, mas não seria um ser humano. Seria alguma outra criatura aí que Deus colocaria ali e automaticamente não existiria um amor, né? Porque não haveria nem por questão de escolha, não haveria... Então não haveria o mundo, o ser humano como ele é hoje. Então... Ao Deus criar a opção do mal, ou nem criar, mas ter essa liberdade que Deus, na sua onipotência, né, deixou o ser humano, automaticamente ele criou também o ser humano que possa amar e escolher a fazer o bem e amar em virtude do mal. E como a gente falou, né, o mal ele não acabou sendo uma criação, mas tudo uma deturpação. Você pode imaginar qualquer pecado, qualquer vício, qualquer mal, ele não existe por si só. Ele é, de certa forma... uma deturpação de algo bom. Sempre vai precisar ter alguma ligação com algo bom, né? Vamos para mais clássicos aí. O estupro, ele é um mal em si? Ele é? Em certo, ele é mal, melhor dizendo. Mas ele é o que ele torna ele mal? Ele pega um ato sexual, que em princípio é algo bom, quando feito com duas pessoas que se amam no matrimônio, e ele vai lá e viola esse ato por forçação de exagero. Esse é o mal. Né,
sei lá, vou citar um outro exemplo aí, o ódio, né? Ele é um mal, odiar uma pessoa e matar? Mas o que ela é? Ela é um exercício acima daquilo que deveria ser um zelo, né? De cuidado, e acaba exacerbando. Então, assim, qualquer vício, né, de pecado, ele vai pegar algo bom e vai totalmente deturpar, que é o que o diabo fez, na verdade. Exato. Por exemplo, também tem um exemplo de assassinato também, quando uma pessoa pega uma arma de fogo e atira em alguém, ela pega o que Deus criou, os materiais que foram usados para criar essa arma, sei lá, um metal, a pólvora, algo do gênero, e deturpa isso em algo para machucar, ou seja, o que é bom foi deturpado para criar uma ferramenta para o mal. Então, o que Deus faz, naturalmente, a criação de Deus é naturalmente boa, só que nós deturpamos a criação de Deus e distorcemos e a fizemos fizemos coisas más, exato. Então, o que acontece é que, na verdade, a gente entra aí num outro ponto que acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que, por exemplo, o mal, ele é desumano, o genocídio, ele é desumano, coisas do gênero, assim, o desmatamento, o maltrato aos animais, etc. São coisas desumanas. E eu, na verdade, eu discordo dessa visão, que essas coisas são desumanas. Seria que o mal é humano, o bem que seria desumano, correto? Exato, exatamente. Por quê? Porque a nossa natureza humana, normalmente ela é maligna. Exato. Então, o bem, ele não seria humano, porque nós não somos naturalmente bons, nós somos naturalmente maus, entende? Então, o mal por si só, ele é humano por quê? Não porque ele é bom, não porque o estupro seja bom, não porque o assassinato seja bom, mas justamente porque é mal, porque nós não somos bons, entende? E depois eu quero comentar alguns acontecimentos que aconteceram ao longo da nossa história e que foram coisas chocantes, certo? E que se você acha que desses exemplos você acha que foram pessoas radicais, pessoas extremas, iludidas, alienadas que fizeram isso, aí que você se engana, certo? Mas eu vou deixar isso para depois, se o Michael tiver mais alguma coisa a comentar. Pegando o teu mesmo gancho da questão do mal, não é um ser em si, então só para resumindo o que a gente já falou até agora, a gente já começou a chegar a uma conclusão de que o mal, ele não é algo criado, né? Não foi um ser, um objeto que criou e tem vida própria. Nada materializa o mal. Nada materializa o mal, e que ele é uma deturpação de uma escolha. E a resposta para a pergunta que por que Deus colocou um ser humano com a opção de pecar, é porque se não tivesse feito isso, nós não teríamos um ser humano, né? Então, a criação do ser humano é um ser humano livre. Então, a criação de um ser humano que pudesse amar pressupunha algo que existisse fora dele. Aí aqui eu até só para citar aqui, né, eu tô pegando aqui um manual de defesa aqui do Peter Criff e Ronald Tasselli, né, que são dois apologetas, né, muito bom, eles têm é bem interessante a ação deles, e vão dizer o seguinte, né, baseado no que Agostinho concluiu ali, da questão de o mal não ser um ser, né. O mal não é uma coisa, né, além de não ser um ser, porque as coisas não são malignas em si próprias. Por exemplo, uma espada em si mesma, ela não é maligna, né? E podemos ampliar esse exemplo. Uma arma em si mesma, um carro, alguma coisa, né? Armas não matam, pessoas matam. Isso. Exato. Esta, então, onde está, ou melhor que maléfica poderá ser a forma como ela é usada e manejada. Então, onde está o mal? Está na vontade, na escolha, na intenção da ação da alma que traz uma ordem errada para o mundo físico por meio de ações nocivas aos seres e às coisas. Ou seja, o mal não está numa espada, não está numa arma, não está no carro. O mal está na vontade daquele que está manuseando aquilo e coloca errado. Aí vai dar o exemplo básico, né? Por que Deus criou Lúcifer? Né? Lúcifer, ao ser criado por Deus, era bom, né? Mas tornou-se ruim. Se ele não tivesse possuído uma grande bondade ontológica, né, a bondade em sua existência, se não tivesse sido dotado de uma mente e uma vontade poderosa, talvez ele nunca teria se tornado tão moralmente corrupto quanto é atualmente. Aqui vem uma frase muito bacana, né? O Ulisses tem um artigo sobre isso. Os lírios que apodrecem têm um cheiro muito pior do que as ervas daninhas, né? Ou seja, a corrupção das melhores coisas produz as piores coisas. Para sermos moralmente ruins, primeiro temos que ser ontologicamente bons, né? E o lírios me lembrou porque faz pouco tempo, um mês passado, a gente comprou 2 vezes lírios ali na casa. E realmente o cheiro que eles têm ali são muito bom quando coisa.
mas quando eles estão podres. Jesus. É um fedor. E aí a verdade é, ele fede mais se eu tivesse pegado uma erva daninha, um brecho do meu terreno e colocar na mesa. Por quê? Porque ele, no seu estado puro, ele é tão cheiroso, ele tem um aroma tão bom, mas se apodrecendo, ele vira algo totalmente antagônico àquilo que ele é. Então a questão do mal justamente é por Deus criar algo tão bom e perfeito, né? É que se essa pessoa tem a sua vontade inclinada a algo contrário, ele vai ser mais um. Por isso que aquilo que é tão virtuoso é o que torna talvez mais corrupto, né? A pior corrupção é daquele que tu tem uma expectativa de ser algo tão bom, quando você vê aquilo corrompido, é muito pior do que aquilo que naturalmente, de certa forma, já não tem um grande coisa. Então, pegando aquele mesmo gancho, é exatamente isso. O mal ele não está nas coisas em si, mas sim na vontade humana que vai deturpar as várias coisas, né? O exemplo, eu acho que eu me lembro agora, eu não vou poder afirmar se isso é verdade essa história, mas eu acho que é o que dizem, né? Que Santos Dumont, quando criou o avião, né? Aquela baita invenção. Argumentável, né? Se foi Santos Dumont ou os irmãos Wright. Tem essa discussão da questão mais do voo e tudo mais. Mas enfim, tirando essa... O registro é Santos Dumont. Pela questão do registro de Santos Dumont. Já que a gente é brasileiro, vamos pegar Santos Dumont. Né? Mas ele, ao criar, e depois quando vê os aviões sendo usados na Primeira Guerra Mundial, né? Dizem, nunca pesquisei a fundo pra ver se é verdade, né? Que ele se matou porque ele se culpou pelo aquilo que ele tinha criado, né? Então... O avião é um exemplo, né? Ele foi uma invenção tão sobrenatural, né? De algo que o homem poder voar, né? E podermos deslocarmos num país em tão pouco tempo. Revolucionou isso. Mas a vontade humana resolveu escolher aquilo para jogar bombas em lugares e matar, né? Então, assim, ó, a questão não está nas coisas. O problema está a corrupção está na vontade humana, que se eu quiser com um celular aqui, daqui a pouco eu posso atacar alguém e bater, né? Então, o problema é justamente o mal não é uma coisa em si, a arma é o mal, o problema é a arma. Não, filho, o problema é o ser humano. Não é o ser humano, o problema é a vontade humana corrompida. Exatamente. Então, basicamente o que acontece, que a gente resumiu até agora, é que o mal não é uma coisa em si, ele não foi criado por Deus. E com a questão de que por que Deus criou Lúcifer, eu acho que antes da pessoa se perguntar isso, ela tem que perguntar por que Deus criou nós. Porque ela assume que Lúcifer, Deus já sabia que Lúcifer ia se tornar maligno, mas Deus também já sabia que nós íamos pecar, então por que ele nos criou? Sabendo disso. É simples, porque nós temos um livre-arbítrio. Exatamente. E Deus sabia que Lúcifer também teria um livre-arbítrio e tomaria a decisão que tomou. Então Deus, sendo um Deus amoroso e prezando pelo livre-arbítrio das criaturas, porque para criar seres que pudessem amar, exatamente, essa situação era necessária. Que amem, e é necessário um livre-arbítrio. E agora, acho que nós vamos entrar em uma parte um pouco mais pesada. Tu vai mostrar como as pessoas usaram sua vontade para fazer o mal. Exato. Então, último aviso, se você ainda tá com as crianças aí na sala junto com você, remova elas da sala, porque agora chega a parte pesada. Maicon, tem mais algo a adicionar? Eu acho dessa parte, né, que depois depois eu quero só comentar a questão daí do sofrimento em si, né, que daí seria a questão mas então por que Deus deixa nós sofrermos tanto se Ele nos ama, né? Mas então ficamos para depois dessa parte. Muito bem. Talvez eu esteja exagerando aqui se é algo realmente tão ruim assim, talvez não. Depende da moral e da tanta coisa hoje no mundo que tá difícil se surpreender. Eu acho que é mais isso mesmo. Nós, inclusive, quando o Patrick falou, a gente fica meio, mas beleza, o que pode nos surpreender? Porque como é que falou, são tantas coisas ruins, tanta coisa que acontece que eu acho que é meio que aquilo nada mais nos surpreende. Nada mais surpreende. Exatamente. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui exemplos, tá? Dos últimos 120 anos da nossa história, certo? Ou seja, mais ou menos aí de 1900 até agora em 2020, 2021, tá? Então vamos começar lá com 1939 a 1945. Alguém lembra o que aconteceu nessa data? Primeira Guerra? 1945 era o fim da era Hiroshima, acho. Isso. Ou seja... Boom! Guerra Fria. Pois é. Na verdade, 1939 a 1945 é a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Adolf Hitler, nazistas e tudo mais. Certo? Jesus. Só galera boa. É só galera boa, exatamente. Então, durante a Segunda Guerra, certo? Os nazistas, eles aprisionaram judeus, aprisionaram homossexuais, ciganos, poloneses, ucranianos, pessoas deformadas e vários outros grupos que eles consideravam indignos. Quem lembra aí das aulas de história sabe que os alemães tinham toda aquela ideia da raça ariana, superioridade e tudo mais.
Os nazistas afastaram pais de seus filhos e matavam as crianças nas frentes dos pais. Eles forçavam essas pessoas a entrarem em vagões e as pessoas faziam todo tipo de necessidade, vomitavam uma por cima das outras, então era algo totalmente terrível. E elas eram forçadas a viajar por dias até chegar a um campo de concentração. Um dos As principais crianças que são lembrados, a gente pode citar, e até quem quiser pesquisar depois para se aprofundar, é o campo de Auschwitz. na Polônia, Na exatamente. Polônia, que é um dos principais da era nazista. Exato, é um local terrível, é um ar muito pesado lá, a gente vê pelo depoimento de pessoas que já foram lá no local, e é um local terrível. As crianças serviam como cobaias para testes, algumas eram drenadas do próprio sangue ou costuradas juntas como gêmeos siameses. A pior parte é que os soldados que faziam isso, eles não eram do alto escalão da Alemanha nazista. Eram pessoas comuns que foram conscritas no exército. Os japoneses cometeram atrocidades inimagináveis contra o povo chinês. E isso é argumentável que foi até pior do que os nazistas fizeram. 300 mil chineses foram mortos, estuprados e torturados. Civis eram usados como prática com baionetas, que é aquelas pontas, tipo uma faca que tem na ponta da arma, e muitos eram decapitados. Algumas mulheres tinham seus seios cortados e pais eram forçados a estuprar as próprias filhas sob ameaça. Pessoas eram enterradas vivas, castradas e queimadas sob fogueiras. Existem centenas de outros exemplos como esse, muitos perdidos na história. A raça humana é por natureza ignorante, egoísta e maligna, e nós ainda temos a coragem e a audácia de dizer que a escravidão e o genocídio são desumanos. Creio que os animais que nós exterminamos gostariam muito que nós fôssemos de fato desumanos. E aqui eu termino com essa parte com uma citação de um sobrevivente do Holocausto, professor Fred Katz, que ele escreveu em seu livro Pessoas Comuns e o Mal Extraordinário, abro aspas. Somente uma pequena proporção dos genocídios massivos deste século são atribuídos a pessoas que nós vemos como criminosos ou doentios, ou alienados. A vasta maioria das matanças foram feitas por pessoas ordinárias da população, pessoas comuns como eu e você. Fecho aspas. Então é essa a natureza do ser humano. A gente vê vários outros exemplos, eu só peguei aqui exemplos recentes, relativamente recentes da Segunda Guerra Mundial. Mas existem vários outros exemplos por toda a história da raça humana. Desde os primórdios da humanidade, com a Babilônia, o Império Romano, Alexandre o Grande, esses impérios grandes aí, opressores que mataram milhares de pessoas, destruíram vidas. Essa é a natureza humana. Também recentemente, para quem não relembra, grandes atentados, inclusive politicamente, por questões políticas, questões de religião, um dos principais 11 de setembro, que até hoje é relembrado, o ataque às Torres Gêmeas, ataques de ódio que acontecem até hoje no Oriente Médio contra diferentes grupos por questões religiosas, por questões físicas, e o que mostra que ainda mais a gente consegue ver que isso é algo totalmente humano, que a gente também exerce às vezes o ódio por questões tão banais são questões políticas, religiosas, algo que a gente poderia, quem sabe, se ter um pouco mais de compreensão, olhar um pouquinho mais para o outro, olhar um pouquinho mais para a causa e para a dor do outro, a gente conseguisse resolver isso, mas e isso não vai chegar ao fim, né? Porque nós estamos falando aqui vai chegar um ponto que vai instalar o dedo e vai virar tudo normal. Não, provavelmente daqui, quem sabe, a 10, 15, 20 anos, tenhamos outra grande guerra, um grande acontecimento histórico que venha fazer com que a gente venha relembrar daqui a anos, assim, olha, em tal ano aconteceu isso. Há pouco tempo a gente esteve à beira de uma terceira guerra mundial por causa de interesses políticos, por causa de interesses de homens. Então a gente vê que cada vez mais o ser humano mostra que a maldade e que o mal é algo que vem dele. E como o Michael citou, pela escolha dele, por escolhas que nós, que eu, que você que está ouvindo, tomamos às vezes. E às vezes pode parecer algo banal para nós, às vezes uma discussão, uma coisa que a gente faz, mas até isso também é querendo ser mal. Porque nós estamos deturpando bem, estamos, quem sabe, fazendo alguma coisa que não é tão certa. Então, o problema do mal, antes a gente querer analisar o mal macro, é tentar olhar o mal mini. Que na verdade não deixa de ser um mal igual, não tem diferenciação de um mal gigante e um mal pequeno, assim como a diferenciação de pecado não é um pecado que é pequeno e um pecado que é grande. Então, conseguir entender e antes de questionar, quem sabe aquele, mas por que a fome na África que eu tomo? Mas gente, quem sabe nós fazemos coisas tão piores no nosso dia a dia e a gente está se preocupando com um negócio que às vezes não tem nada a ver com a gente. Então,
Acho A questão da fome da África eu respondo assim. E o problema da fome da África é porque Deus não alimenta, é porque o ser humano não alimenta. Quantos bilhões de reais são gastos para enfiar um foguete lá pra Marte para descobrir se acha uma larva lá que se chama de vida? Quantos bilhões? Ah, tem um recurso? Ah, tudo bem, pode ter os recursos lá que vai ajudar na evolução do ser humano. Mas o ser humano poderia escolher pegar todo esse recurso e salvar a África. Mas Marta, simplifica ainda mais que isso. Quantos bilhões de reais são jogados fora em comida? Quanto cada um de nós desperdiça em comida? Se cada um pensasse um pouquinho no seu próprio alimento, assim, não, vamos fazer então uma ação onde nós vamos pegar uma parte disso que a gente desperdiça, uma parte desses recursos que são jogados fora, e vamos destinar a países de pequena que a razão financeira, que tem pouco investimento financeiro, e vamos destinar para isso. A gente sabe que nós temos a Organização das Nações Unidas, temos várias organizações, várias fundações, mas isso às vezes não é suficiente. Às vezes essas fundações pedem doações e às vezes nós que podemos fazer, não fazemos. E eu vou trazer isso também para um problema local. Às vezes tem quantas famílias que estão do nosso lado passando dificuldade e nós hipócritas estamos olhando para a fome da África, enquanto a fome está acontecendo do nosso lado e tem várias pessoas que às vezes passam fome, que passam dificuldade do nosso lado e a gente preocupado com a África. Então, por isso que eu digo, vamos começar, quem sabe, a tentar olhar um pouquinho mais pro nosso lado, pro nosso dia a dia e tentar ver o quão mal nós estamos sendo antes de querer apontar o mal e querer apontar as coisas que os outros estão sendo. A palavra diz bem claramente, antes que você tente tirar a trave do olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho. Então, que nós íamos começar, não estou dizendo aqui que nós também não temos que fazer essa autoanálise de cada um de nós que está aqui no Papo Teológico, você que está em casa. Comece por você. Antes de querer cobrar isso de outro, comece por você. Exatamente. E para deixar bem claro, o que me impressiona e que realmente eu acho que para a sociedade ocidental moderna, o que impressiona é que foram pessoas normais que fizeram isso. Normais, como eu e você aí que está nos ouvindo, como eu, o Maicon, o Guilherme, todos que estão nos ouvindo, e não só quem está nos ouvindo, mas como toda a raça humana, todos nós somos pessoas comuns e foram justamente pessoas normais como nós que fizeram todas essas atrocidades. Então você que ainda acha que você nunca faria um negócio desses, que vai ao extremo, você nunca mataria alguém, você nunca cometeria uma atrocidade dessas, lembre-se que foram pessoas que provavelmente pensavam como você e terminaram fazendo isso. Infelizmente. Alguém diz, né, que todos nós temos um potencial para ser Hitler. Exatamente, por questões, como eu disse, questões políticas. Vamos trazer aqui pro Rio Grande do Sul, quando às vezes a gente vê várias brigas por futebol. A dupla Grenal ali, pega um Grenal, pega uma torcida A, organizada do Grêmio, a geral, pega a torcida internacional, a Guarda Popular, às vezes as duas duelam e matam pessoas por causa de um jogo de 90 minutos. Quantas vezes nós brigamos com amigos nossos porque o nosso time perdeu e aí a gente vai fazer uma brincadeira, a gente acaba brigando, acaba discutindo por causa de um jogo que vai terminar e o campeonato vai terminar e daí vai começar um novo com tudo zerado e vai começar tudo de novo e a gente não ganha um real com isso. Às vezes essas grandes guerras que o Patrick citou, o nazismo, uma disputa de poder onde Adolf Hitler queria que a sua raça e que seu crédito, que a sua questão política dominasse o mundo. Assim como a China queria ter o domínio sobre os países ocidentais, assim como às vezes a gente vê que países como os Estados Unidos querem ter poder sobre outros países, e aí a China quer ter poder sobre os Estados Unidos, e aí começa a discussão entre um e outro, como a Guerra Fria também já aconteceu. A gente aqui poderia ficar até 1h da manhã citando exemplos históricos aqui, pegando a história em si, citando vários exemplos onde coisas banais causaram danos extremos à sociedade. E como o Patrick falou, não foi ninguém que foi feito, que foi criado especialmente para o mal. Não, foi alguém como eu, como você, que um dia achou que poderia ser superior a alguém e que disse, agora eu vou fazer o mal porque se ninguém vai ouvir o que eu quero dizer de um jeito bom, vão ouvir por mal. E aí começou grandes revoluções e grandes problemas no mundo. Mas a questão aqui, para encerrar, se você ainda discorda que o ser humano é naturalmente mau e que faz o mal por natureza, é maligno e egoísta, talvez você não escute a moral e o coração, mas você escute a razão. Pesquisas foram feitas em que pessoas foram colocadas em uma cadeira, 3 pessoas, né, tinham de uma forma um coordenador, algo do gênero, tinha um ator ali junto com a pessoa, e a pessoa tinha um botão na frente dela. E o ator, ele tinha acho que era um fio, algo do gênero,
amarrado no braço que continha fios elétricos. E a pessoa, quando apertasse o botão, descarregava um choque elétrico na pessoa, no ator, supostamente. E o coordenador que estava fazendo isso, o cara dizia para a pessoa dar um choque. E a pessoa ia lá e dava um choque mesmo. Esse estudo descobriu que 65% das pessoas que participaram do teste administraram todos os choques. Todos os choques no ator. Todos, inclusive um supostamente que era letal. Então, a gente consegue ver o quão longe um ser humano pode chegar. Não somente por esses exemplos, entre aspas, extraordinários, como nazismo, comunismo, fascismo, etc., mas sim uma coisa comum, como um teste. A pessoa foi pressionada, o cara dizia, não sei nem se pressionava a pessoa, mas mandava que ela apertasse o botão e ela apertava realmente o botão. E 65% das pessoas que participaram apertaram o botão e um choque, inclusive, que mataria a pessoa. Certo? Então, não sinto muito, mas não vá pensando que você está imune a isso, que você é moralmente superior a essas pessoas que participaram desse teste, porque são pessoas comuns, que nem eu e você. E uma pergunta, será que você, neste teste, apertaria o botão? É uma boa pergunta. Essa parte já vai mais para a questão até do próprio pecado original, né, da natureza pecaminosa humana, mas o problema ainda persiste. Tudo que o Patrick falou ali, a questão da maldade humana, a gente entende que resumidamente, né, isso aí está na vontade humana de usar recursos que originalmente não são bons nem mal, são apenas recursos para fazer o mal para o outro, né, para vantagens para si. Mas a pergunta ficaria, Deus não poderia no seu poder acabar com todo esse mal, acabar com tudo isso, Bom, ele tentou fazer isso uma vez, né, e o jeito para acabar com o mal foi eliminar o ser humano da face da terra. Deixou só 5 pessoas na... Que aí acontece o seguinte, se Deus eliminar o mal, ao mesmo tempo ele elimina o livre-arbítrio. E a gente volta para a questão inicial. Ou ele elimina o livre-arbítrio, ou elimina nós. O ser humano não pode amar e ele deixa de ser um ser humano. Ele perde seu propósito. Para Deus eliminar o mal, né, do mundo, ele teria que eliminar as pessoas que exercem a vontade, né? No caso aqui, pegando a própria frase do livro aqui, em outras palavras, Deus, a despeito de sua onipotência, não poderia ter criado um mundo no qual existisse ao mesmo tempo a liberdade humana genuína e nenhuma possibilidade de pecado, né? Porque a liberdade inclui a possibilidade do pecado. Seria contraditório um mundo no qual existisse liberdade de escolha, ou seja, a possibilidade de escolher livremente entre o bem e o mal, e ao mesmo tempo não houvesse possibilidade de escolher o mal. Então perguntar por que Deus não criou um mundo assim é como inquirir por que Deus não criou cor sem cor e quadrados redondos. Exemplo simples. Posso dar um exemplo simples? Agora eu consegui achar um exemplo simples. Eu deixo aqui na mesa 3 refrigerantes. Eu digo pra você, você pode escolher qualquer um deles. Mas daí quando você escolhe, você diz, não, mas esse aí não. Isso seria Deus tentando exercer ao mesmo tempo, criar o ser humano com o livre-arbítrio e querer tirar o pecado. Ou das duas, uma. Ou ele não cria o ser humano com livre-arbítrio, ou então ele não deixa opção. Ele escolhe pela pessoa. Não tem como as duas conciliarem juntas, não é? Ou não cria o ser humano. Ou não cria o ser humano, extermina o ser humano. E na verdade, a questão às vezes pergunta, mas por que Deus criou o homem com a chance de pecar? Né? E a resposta seria, porque a liberdade pressupõe essa chance. Porque se Deus não tivesse criado o humano sem a chance de pecar, é aquilo que ele falou, Deus então não criou um ser humano, ele criou alguma outra coisa que ele estaria criando. Deus quis criar um ser humano que pudesse o amá-lo. E para ele criar alguém assim, a possibilidade do erro existe. E a gente entra numa questão que talvez interessante, é a questão da árvore da ciência do bem e do mal. Que todo mundo fala que acha que é mito, né? Mas é real. Quando Deus cria a árvore da ciência do bem e do mal, na verdade, a questão é, o grande pecado do ser humano foi somente, talvez, esse foi mas foi somente desobedecer a ordem em si de Deus? Ou foi, de certa forma, porque ele pegou algo que não era para pegar, porque Deus disse, se vocês comerem aquela árvore, aquele fruto, né, vocês terão o conhecimento entre o bem e o mal. Então, de certa forma, Deus criou o homem ali puro, inocente, sem ter esse tanto que a Bíblia diz, eles estavam nus e não havia vergonha. Por quê? Porque não havia a malícia, a maldade. E Deus criou uma ordem. Alguns até supõem assim, que talvez o ser humano um dia poderia tomar daquele fruto após Deus talvez preparar o ser humano. A questão é que naquele momento o ser humano não estava ainda preparado para ter aquela opção, mas ele precisava ter aquela escolha de obedecer ou não, né,
ter aquele acesso àquele conhecimento. No caso, o ser humano teve acesso àquele conhecimento e aí ele acabou utilizando o seu conhecimento apenas para o mal e de certa forma corrompeu toda a humanidade. Então, por que Deus não criou um ser humano sem poder escolher fazer algo errado? Porque não seria um ser humano que Deus seria criado, né? Então esse mal, ele pressupõe, né, a existência do ser humano livre para amar, pressupõe a existência também livre para não amar. Exato. Mas vocês sabem qual o problema de um ateu, de um cético tentar propor esse problema do bem e do mal? É que, na verdade, isso já aconteceu, não só uma vez, como várias vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, como o Michael citou, a questão do dilúvio, com Noé, sua família, as suas noras, seus filhos, sua mulher, os animais e tudo mais, a história da Arca de Noé. E também teve outra história, que foi o extermínio dos cananeus por parte do povo de Israel, que foi usado por Deus para trazer justiça. Só que quando Deus elimina todo o mal, de fato, ele elimina todo o mal, os ateus estão argumentando que ele é, na verdade, maligno, porque ele matou um monte de gente lá, causou o genocídio dos cananeus. Tem um livro muito bom, que eu vou ler ainda para fazer um programa mais específico, que é Deus Ordenou o Genocídio. Apenas ouvi uma resenha sobre ele, mas é um pouco mais profundo. Uma questão bem interessante. A questão é a seguinte: os ateus querem que Deus acabe com o mal, mas quando ele acaba com o mal, eles reclamam que Deus está sendo maligno. Então, meus queridos, se decidam. Vocês escolhem A ou B, não tem opção C. A ou B, exatamente. Porque justamente há uma falta de compreensão do que é o mal, né? De como é que ele criou, né? Porque é uma falta de compreensão do que é o bem. Porque sem Deus não há bem. É que, na verdade, o que eles querem é justamente fazer aquilo que não tem lógica, né? É que Deus elimine o mal de dentro, de certa forma, ou seja, que o ser humano não desejasse mais fazer o mal. Na verdade, quando alguém pede, eu acho que é isso que as pessoas queriam que Deus fizesse, que Deus criasse um ser humano sem nenhuma chance de ele fazer o mal. É que a gente vai voltar de novo ao coração. Então não é um ser humano, porque então ele não teria essa opção. Não. Então é aí que está a questão. Esse que é o problema, é aí que está o problema do mal e do porquê ele existe. Porque Deus, né, não pode, no sentido não porque ele não é onipotente, mas porque ele não faz sentido ele criar alguém livre sem poder escolher algo. Então ele não é livre. Tá, mas aí tem uma dúvida também. Pra quem é ateu, qual o conceito de bom? O que é realmente bom? Isso aí entra na questão da subjetividade. A questão de bondade, do que é de bom, o que é bom, o que não é bom. Quem meio que determinou isso eticamente, foi Deus, com a palavra de Deus mostrando aquilo que o caminho bom e o caminho mau. Se não há Deus, como há a forma de determinar o que é bom? Porque, como o Patrick falou, qualquer coisa pode ser boa aos olhos de quem não tem um parâmetro do que é bom e o que é mau. Só para esclarecer, porque com certeza, talvez, não com certeza, mas talvez, algum ateu meio raivoso pode nos ouvir algum dia. E para deixar bem claro para esse tipo de ateu raivoso, nós não estamos dizendo que você não pode ser moral sem Deus. Se você não pode ser moral enquanto um ateu. Que é o que eles dizem, tu tá dizendo que se não ser cristão, tu não pode ser moral, não pode fazer... Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que... Um ateu, ele pode fazer o bem, ele pode acreditar que estupro é errado, que o assassinato é errado, que todas as coisas desse gênero são erradas, certo? Igual a um cristão. Mas o problema pro ateu é que ele não consegue justificar o porquê essas coisas são erradas. Porque qual o padrão moral superior, acima de toda a raça humana, toda a Terra, que seja um padrão moral que determine tudo o que uma pessoa pode dizer o que é certo e o que é errado, como um cristão tem. Entende? O ateu não tem um padrão objetivo de moralidade. Ou seja, fica vago. Exatamente, fica vago. E aí a gente diz que existe uma moralidade objetiva. Eles dizem que não existe moralidade objetiva, só existe moralidade subjetiva. Ok, certo. Vamos supor que exista só moralidade subjetiva. Muito bem. Então, isso quer dizer que o estuprador de uma criança que assassinou, que os nazistas, que os japoneses na Segunda Guerra estavam certos? Na lógica deles estariam daí, não na podia lógica ser deles criticado, né? Isso então, na lógica deles, tudo seria bom, tudo seria mal. E aí, se é subjetivo... essa questão da verdade objetiva ali, de um padrão objetivo, é uma discussão, principalmente em cadeiras de ética, de filosofia, ele passa por vários filósofos, desde Aristóteles, né, até Kant aqui, que tem essa questão de tentar buscar o que é certo e o que é errado. O problema não é descobrir o que é certo e o que é errado, de certa forma. A questão justamente é conseguir pegar o padrão para definir o porquê que é certo e o porquê que é errado alguma coisa. O porquê Aí falta um padrão
E mesmo que a gente, de forma ateia, a gente vá conseguir buscar, a gente pode buscar o padrão numa cultura, mas sempre vai ser um ser humano que poderia ser, né, corrompível. Por que, como diz, o estupro em algumas culturas, daqui a pouco isso é aceitável para eles, é um padrão normal, moral bom. Porque nós aqui do Ocidente temos que se meter lá no Oriente e dizer que aquele padrão lá, ou direitos humanos, dizer que aquele padrão lá é errado. Um cara que pega uma mulher e faz como objeto. Bom, mas pra eles o padrão tá certo. Eles vão olhar pra nós, tá, mas por que vocês estão certos e nós estamos errados? Por que tá, a gente vai ter que recorrer a uma mente padrão fora da realidade. Uma questão que eu gostaria de mencionar aqui é que esses dias eu tava... faz um pouco tempo, acho que foi lá pela quinta-feira, sexta-feira, por aí. Eu tava conversando com um amigo meu que é agnóstico. E a gente tem alguns gostos similares e tudo mais. E a gente tava olhando uma série na qual tinha um vilão que tinha uma visão muito similar à visão cristã de que o ser humano é naturalmente mau. E eu perguntei pra ele, tu acha que ele tá certo nesse quesito? Ele disse, não acho, eu acho que o ser humano é bom. Aí eu falei, não, nessa parte eu concordo com o vilão, ele realmente está certo. O mal ele faz parte da natureza do ser humano. Aí começou toda uma conversa, um debate sobre essa questão. Mas uma coisa importante que a gente precisa apontar aqui é que na sociedade ocidental, na civilização ocidental, no caso Estados Unidos, Brasil, América no geral, Europa e tudo mais, ela é fortemente influenciada por padrões cristãos. Isso é inegável, certo? A civilização ocidental ela é influenciada por padrões cristãos que decidiram, por exemplo, a abolição da escravidão. Inclusive, eu estava vendo um vídeo de um deputado lá no Congresso, um deputado federal, se não me engano, o nome dele é Luiz Felipe de Orleans e Bragança. É um deputado que eu acompanho, o cara realmente parece ser muito culto, uma pessoa muito inteligente. E eu estava acompanhando e ele estava participando, ele deu um discurso numa sessão solene à Princesa Isabel. Todo mundo acha que quem conhece a história do Brasil sabe quem é a Princesa Isabel. É a mulher, a princesa que assinou a Lei Áurea em 1888, que deu a liberdade aos escravos. E o Luiz Felipe estava falando algo muito interessante, que é que a escravidão, né, o mal, justamente o mal, a escravidão, ela faz parte da natureza humana, certo? A natureza humana. E foi a moralidade cristã e os padrões cristãos que possibilitaram que a sociedade ocidental abolisse a escravidão, que decidisse que a escravidão é de fato errada. Então, o que acontece é que a nossa moralidade, independente se você é ateu, se é agnóstico, se é budista, muçulmano, você tem que reconhecer de fato que no Ocidente a moralidade que predomina é a moralidade cristã, de fato. Não só no Ocidente, como na própria ONU. Tanto que países do Oriente Médio, hoje em dia, eles criticam a ONU e questionam o fato da moralidade cristã ser tão prevalente na Declaração de Direitos Humanos. E de fato, a moralidade cristã está muito presente porque a Declaração dos Direitos Humanos pressupõe a moralidade cristã. Não só ela, como a Constituição dos Estados Unidos também pressupõe. Porque ela diz lá, também na Declaração de Independência, que diz que as pessoas foram dadas pelo seu Criador de direitos inalienáveis, certo? Da liberdade, a liberdade de serem felizes e tudo mais. Então faz parte da nossa cultura e isso é inegável, certo? A moralidade cristã, ela nos possibilitou que nós fôssemos superiores, moralmente falando, a outras civilizações. Então, você que discorda aí dos cristãos e acha que Deus é mau, vá pesquisar um pouquinho sobre política, geografia, leis e tudo mais, para ver o quanto a moralidade cristã nos influenciou e nos influencia até hoje, na nossa opinião, certo? É isso aí. Guilherme, vamos no intervalo comercial aí, a gente volta aí pra parte um pouco do Deus bondoso que permite o mal. Então é isso aí, vamos de comercial e já nós voltamos.
Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Você conhece os benefícios do Plano Costa? Quem tem o Plano Costa tem acesso à sua ampla rede de convênios para cirurgias, internações hospitalares, exames, consultas médicas e odontológicas, fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, pilates e massoterapia, entre outras diversas áreas da saúde e bem-estar, além de acesso a serviços de ambulância 24 horas e auxílio funeral de até R$4.000. Tudo isso a partir de R$19 mensais por família, sem carência e sem limite de idade. Plano Costa, 25 anos de vocação para o cuidar. Consulte nossos planos. Rua 7 de Setembro, 2356, Centro, Taquari, Rio Grande do Sul. Telefone 51 3653 7488. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida, qualidade e bom preço. WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banri Compras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, Centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726 8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Ponto Real, alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378.
Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. É isso aí, estamos de volta aí no programa Papo Teológico. Hoje um assunto para fritar a cabeça aí, né? Falamos aí sobre o problema do mal, por que existe o mal no mundo. Até agora praticamente ficou ali voltando na questão da onipotência de Deus versus mal existir, né? Ali resumidamente que a gente falou aí que mesmo Deus sendo poderoso, podendo fazer tudo, né? Ele não poderia, entre aspas, criar um ser humano que não pecasse, porque isso vai contra a lógica de não criar um ser humano, né? Porque o pressuposto do amor, da liberdade, pressupõe um poder de escolha a qual Deus concedeu ao ser humano. Por isso ele tem essa opção de fazer mal. Mas, superado entre muitas aspas isso, né? Porque poderíamos ficar devagando aí por muito tempo a mesma situação, mas resumidamente a questão da onipotência, né? Deus não há contradição entre Deus ser poderoso e o mal existir, porque Deus, na sua onipotência, né? Ele quis criar um ser humano livre para poder amar, e isso implicava na questão de poder fazer o bem. E Deus, no seu poder e sabedoria e onisciência, ele conseguiu resolver o problema do mal sem tirar, de certa forma, o mal da vontade, para que o ser humano pudesse ser realmente bondoso, amoroso, tendo a opção de escolher, né? Que é através de Cristo, que nós vamos falar muito sobre a Páscoa, sobre essa questão de como Deus resolveu o problema do pecado. Mas outra questão também que se pergunta é que se, tudo bem, Deus ele é poderoso, né? Ele não criou, ele fez essa questão, mas se Deus permite muitas vezes o mal, quando ele poderia tirar de alguma forma que o mal viesse até nós, será que então ele é tão bondoso assim? Até eu acho essa questão da bondade um pouco mais fácil de responder, né? Resumidamente, exemplo clássico, né, simples de poder utilizar, é tipo, a bondade pressupõe que não permita que uma pessoa que tu ame sofra? Isso é alguém ser bom? Poupar o sofrimento de alguém simplesmente? A qualquer custo? Não. A qualquer custo não. Porque aí depende até onde a pessoa pode ir para fazer isso. Pois é, porque essa é a questão do sofrimento, muitas vezes, né? Um pai que vê um filho, né, cometendo coisas que vão totalmente contrário à moral dele, aos bons costumes, aquilo que vai, né, totalmente fora. Mas vê o filho ali, entre aspas, feliz. O pai, então, para poupar o sofrimento dele, de não muitas vezes privar ele daquela vontade que ele queria. Ah, não, como eu amo meu filho, eu não quero ver ele sofrer, eu vou deixar ele fazer isso. Isso é um pai amoroso que deixa o filho fazer qualquer coisa, né, para não ver o sofrimento? É óbvio não. Se você é pai e mãe, você vai muitas vezes doer e ver seu filho sofrendo, muitas vezes discipliná-lo, porque você quer moldar um caráter, na verdade, nele. E essa é a questão, a chave da questão. Deus, ao nos criar e a nós escolhermos fazer o que é errado e fazer o que é ruim, Deus, no seu amor, ele não quer simplesmente que nós sejamos felizes a qualquer custo. Ele quer nos moldar um caráter ao qual ele possa nos amar, né? E para nos moldar nesse caráter, na sua bondade e amor, ele permite que o sofrimento muitas vezes nos molde e nos transforme naquilo que ele quer que nós nos tornemos. Exato. Então, o que acontece é que as pessoas não levam em consideração o fato de que, justamente, Deus, provavelmente sendo bondoso e sendo onipotente, ele criou o melhor universo que ele poderia ter criado, certo? Por quê? Porque ao remover o livre-arbítrio, a gente sabe que a gente se tornaria um robô totalmente. A gente só faria o bem, mas a gente não poderia amar. Na verdade, nem poderíamos dizer chamar de fazermos o bem, né? Porque exatamente. não existiria padrão contrário para dizer que é bem. O que é mal padrão. aí. Exato, então nós seríamos totalmente robôs, escravos de outra visão, de um direcionamento superior. Ou Deus poderia ter, criado um mundo com livre-arbítrio e ele poderia ter se removido totalmente, certo? E isso também não aconteceu, porque a gente vê, né, que existe o cristianismo, os hebreus e tudo mais, o Antigo Testamento, Deus escolheu Abraão, o povo judeu, para trazer Jesus Cristo ao mundo e tudo mais. Então a gente sabe que Deus não se afastou.
Então, o que a gente tem que supor é que Deus, na verdade, ele criou o melhor mundo que ele poderia ter criado. Porque, né, a gente tem livre-arbítrio, certo? E Deus não poderia ter criado um mundo sem o mal, porque daí ele teria que ou não nos criar ou remover o livre-arbítrio. Então, não tem como. Esse mundo é o melhor que Deus poderia ter criado. E olha que ele tem muitos problemas, entende? E não é porque Deus não gostaria. Ele tem, na verdade, é mostrado na Bíblia muitas vezes que Deus tem uma vontade. Ele quer que nós não façamos o mal, que nós venhamos a Cristo. Diversas vezes. Exato. Escolha o bem, escolha o bem. E esse mal que a gente falou pra separar, que até agora, na verdade, é o mal moral, né? Agora, quando a gente vai pra questão do bondoso e o sofrimento, a gente tá entrando no mal físico, né? Que é o mal, aquilo que nos faz sofrer, né? Que é a consequência do mal moral. E toda essa questão de nós termos pecados. Tem uma pergunta muito engraçada, é que se Adão não tivesse pecado, ele tivesse batido o dedo numa pedra, ele sentiria dor sem ter pecado, né? Teve a questão assim, o sofrimento, ele é mais físico ou ele é mais mental, né? Alguém pode dizer assim, talvez 10% ele sentiria uma dor porque é a física, mas só que 90% que é o mental ele não sentiria porque ele não conheceu o mal. Então poderíamos dizer o seguinte, Marco, que o sofrimento seria, na verdade, uma consequência da ação maldosa. Através de uma ação maldosa... Não só isso, o sofrimento muitas vezes é um tratamento de Deus para nos moldar a um caráter, né? Porque é ele que vai, muitas vezes, nos perceber que precisamos, que nesse mundo aqui ele não é satisfeito em si, em todos nós temos um anseio de um lugar sem sofrimento. Então, aí entra outra discussão também, né? Que é a prova de que existiu o mundo sem o pecado e sem o erro, porque nós almejamos isso, não poderíamos almejar algo que nunca tivesse existido, na verdade, né? Então, como o ser humano ele experimentou um momento de perfeição pura, né? Nós hoje sentimos esse anseio de voltarmos a ter isso. Aquilo ficou como se fosse algo que ficasse gravado na memória, mas que a gente não pudesse acessar de forma tão clara. O pecado ficou exato. armazenado no nosso DNA, nesse sentido também. E uma questão que vale a pena a gente citar, né? É que não só o mal é usado como por Deus, mas a gente vê não só em casos como o nosso agora, mas ao redor da história, o quanto uma pessoa que é oprimida, na verdade, ela se torna a opressora, certo? Então, por exemplo, um exemplo bem básico, os comunistas durante a Rússia, o Império Russo, que eram perseguidos pelo governo, né? Teve todo aquele caso de um episódio em que os soldados atiraram no povo russo que estava protestando contra o czar, né? E mais tarde, esses mesmos revoltosos, mesmos revolucionários tomaram poder e começaram a oprimir o povo de novo. Então, a gente vê isso ao redor dos séculos, que sempre um oprimido, ele se torna, quando ele chega ao poder, ele se torna um opressor. E, voltando à questão do mal ser usado para o nosso próprio bem, né, que eu acho que na mente cética, na mente até essa percepção não existe, né, que Deus, como eu falei antes, ele criou um mundo melhor que ele poderia ter criado. Então, o que existe no mundo, certo, de mal, é o que ele usa essa questão, toda essa questão para o nosso próprio bem. É por isso que, vez em vez, Deus diz no Antigo e no Novo Testamento que ele estaria presente conosco no sofrimento. Ele estaria conosco no sofrimento. Ele não promete necessariamente que nós vamos estar livres, que nós nunca vamos sofrer, nós nunca vamos passar problemas. Nós, como cristãos, nunca vamos passar problemas, nunca vamos passar por dificuldades. Ser cristão não é um free pass de... não vou passar esses problemas nenhum. Não, é um card livre. Deus não promete que nós vamos ser livrados de todo e qualquer mal que chegue até nós. Ele promete que mesmo que esse mal venha, e irá vir, ele está presente conosco ali durante aquele mal. Um exemplo bom disso é quando Paulo escreve, né? Se eu não me engano, Michael, me ajuda aí que eu não lembro que carta é. Eu não sei o que tu vai falar ainda. Sobre o mal que é usado pro bem lá. O bem que eu quero e se eu não faço, o mal que eu não quero. Não, é aquela carta... Paulo escreve que aquele que confia e ama a Deus, no caso, nada é mal por si só, mas na verdade é um bem, tudo que eu faço... Todas as coisas cooperam para bem naqueles que amam a Deus? Isso, exatamente. Isso é Romanos 8:28. Exatamente, Romanos 8:28, agora sim. Romanos 8:28, Paulo fala isso no Salmo 91, que inclusive foi mencionado ontem no culto, né? Deus, ele promete que mesmo que nós passamos por sofrimento, ele estará junto conosco,
ele não nos promete que ele irá nos livrar de todo e qualquer mal, todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade, mas ele diz que que ele estará junto conosco durante esse sofrimento, durante o mal. E lembrando agora de uma GF, que na verdade eu mencionei essa questão, que a gente estava falando de Daniel, né? Daniel, eu acho que eu mencionei no programa anterior também que Daniel, ele foi livrado, né? Todo mundo conhece, acho, a história de Daniel, da Cova dos Leões e tudo mais. E Daniel foi livrado da Cova dos Leões por Deus, certo? Ele continuou fiel até o final e ele foi livrado. E eu dei o exemplo de um caso que isso não aconteceu, que foi durante a época do cristianismo primitivo, né? Dos primeiros cristãos ali, que não foram salvos por Deus e sim morreram nas garras dos leões, nas mãos dos romanos, dos pagãos. Então, o que Deus nos promete? Ele não nos promete necessariamente que nós vamos estar livres do mal, mas Ele nos promete que Ele estará presente conosco, mesmo durante essa situação onde nós somos oprimidos, somos vítimas de um mal, de uma opressão maior. Então, essa é a promessa de Deus. Lembre-se disso, que é muito importante. Deus está presente com você durante esses problemas, essas dificuldades. É isso aí. E aqui pegando aqui o gancho aqui, né, a questão dessa bondade, amor aí com sofrimento, né, ele vai dizer aqui, ó, somos apenas amáveis, né, para com os filhos de um desconhecido e muito mais exigente com os nossos próprios filhos. Somos bondosos para com os animais e matamos para prevenir o sofrimento. Entretanto, temos mais esperança para os humanos, pois não esperamos apenas a liberdade do sofrimento, mas também a liberdade do vício e a ignorância do pecado. Ou seja, né, muitas vezes com o animal, quando a gente vê sofrendo, a gente logo já o mata para não ver o sofrimento dele se perdurar. Com o ser humano, a gente tem uma esperança maior de que não seja só tirar do sofrimento, mas que haja uma mudança de caráter, do vício, do pecado. E aqui vai dizer o seguinte, ó, em qualquer caso, Deus não é responsável pelo mal, como a gente já falou, né? Ele permite apenas aquele mal que pode produzir um bem muito maior em nosso favor. Nem tudo o que fazemos é bom, mas tudo o que Deus faz é bom, incluindo o fato de não interferir milagrosamente e nos livrar de todo o mal. Caso contrário, ele seria como um pai que faz os deveres de casa para os filhos, negando-lhe o aprendizado e a prática do crescimento. Ou seja, o sofrimento ele faz parte de um caráter, porque o objetivo de Deus não é nos fazer apenas felizes com quem a gente é, porque a gente pode estar felizes, mas não sermos realmente felizes, né? Porque aqui diz que a felicidade está para a alma, assim como a saúde está para o corpo, que você pode se sentir muito bem e estar totalmente enfermo, com câncer já te tomando conta do teu corpo, mas tu não sente nenhuma dor, nem nada, mas tu já está totalmente comprometido ali, né? Então, o fato de eu me sentir feliz, tá? Não quer nada dizer. Então, Deus, ele usa o mal, o sofrimento, justamente para os seus filhos, né? Como diz lá em Hebreus 12, né? Que ele corrige os filhos. E o exemplo maior que a gente tem disso na Bíblia é o próprio Jó, né? Que passou por um sofrimento do cão daqueles de matar, né? Mas a gente percebe ali qual era o objetivo de todo aquele sofrimento. Era que ele conhecesse mais a Deus, na verdade. Né? Que aquilo ali fez ele conhecer, amadureceu, mudou o caráter. Porque o objetivo de Deus não é simplesmente nos fazer livrar do sofrimento a qualquer custo. Não, é nos tornar filhos, né? Com caráter a qual ele tenha como amar e nos preparar para um reino vindouro. Então por isso que o sofrimento ele faz parte de um aprendizado aqui na Terra. Exato. E sim, nós vamos sofrer muitas vezes porque Deus nos ama e quer nos fazer. E Lewis ele vai dizer uma coisa interessante, né? Que ele vai ajudar, mas e aqueles que sofrem não mudam? Pois é, aí está a questão depois da punição final, porque Deus ele também deixa sofrer e as pessoas fecham o coração e elas escolhem realmente não querer aquele Deus. Então Deus não pode obrigar alguém que não quer ficar com ele e estar com ele na eternidade. Então, né, esse Deus Deus vai forçar a pessoa a ficar no paraíso junto com ele. Se não quis nunca ele, né? Então não faz sentido. Exatamente. Teria mais coisa pra falar, mas senão a gente vai à meia-noite. Vai meia-noite longo, mas eu acho que dentro daquela uma horinha que a gente conseguiu falar aqui, deu pelo menos, talvez para muitos que tinham uma dúvida muito grande nesse assunto, pelo menos ter uma luz e entender que tem uma resposta, de certa forma, lógica para isso, né, dessa questão do mal, né, o porquê que essa pergunta, às vezes, de certa forma, por que Deus criou o mal, né? Não, porque Deus ele quis criar o amor, né, e nesse sentido havia a escolha. E, claro, hoje a nossa escolha é corrompida, né, hoje nós não somos tão livres assim mais para escolher, porque o pecado nos corrompeu, porque ninguém consegue escolher literalmente ver uma vida sem errar.
porque nós estamos escravos desse pecado. E aí entra a ação do Espírito Santo, da obra de Cristo na cruz, para nos libertar dessa roubada que a gente entrou, digamos assim, né? Mas esse assunto a gente vai... E que roubada, hein? E que roubada. A gente vai entrar mais a fundo após o carnaval, né? Que a gente vai estar aí antecedendo a semana de Páscoa. A gente vai falar sobre essa questão de como o pecado surgiu. Aí eu vou voltar um pouco mais essa parte teológica, realmente, já dentro do Agora as crianças podem cristão. voltar para a sala. Fique tranquilo. A gente vai entender como... Já que hoje a gente falou sobre como esse mal entrou no mundo, por que ele existe, nos próximos programas pra frente vamos começar a mostrar como Deus, na sua infinita sabedoria, antes mesmo de fundar o mundo, ele já tinha o plano A, né? Não é nem o plano B, era o plano A, para conseguir fazer que tudo isso, né, com o ser humano podendo escolher, ele conseguisse criar uma nação e um povo escolhido para ele, puro e santo, né? Então vem a obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas o programa de hoje, isso aí já tá bom, que minha cabeça já tá fritando já nesse negócio. Não só a tua. Não, exatamente. Mas espero que você possa ter sentido aí, esclarecido aí sobre essa questão do mal, né? Saber que Deus, alguns pontos sim, resumidamente, né? O mal não é um ser, um objeto que foi criado, ele é uma deturpação de algo bom, e ele existe porque o bem existe. Deus permitiu que o mal existisse, que o ser humano pudesse escolher, para que pudesse haver amor e pudesse realmente haver um ser humano com liberdade, porque só há liberdade quando é uma escolha, né? E o sofrimento, ele é um moldo de como Deus usa para nos moldar um caráter, porque o objetivo final de Deus não é apenas nos tornar felizes, mas nos tornar pessoas a qual ele possa amar e conhecedores e com caráter moldado por Deus. Exatamente. Patrick, então, tuas considerações finais aí, alguma conclusão que tu quer deixar e teu abraço aí. Pois é, né? Eu acho que eu gostaria de deixar é que a gente, por mais que esse seja o papo teológico, a gente ainda deixa uma mensagem, uma certa mensagem aí que é bem prática, né? Pra nossa vida e pra vida dos ouvintes em geral. E a mensagem hoje, eu acho que a gente chegou nesse ponto já, que como o Michael citou ali a história de Jó, né? A história de Jó, algumas pessoas têm uma interpretação meio equivocada da história de Jó, que na verdade é que se tu obedecer a Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar tudo em dobro. Mas como nós aqui, como o Michael principalmente citou, é que na verdade aquele sofrimento que Jó passou, todo o mal que Jó passou, foi para o próprio crescimento, o aprimoramento moral dele. Tanto que se vocês forem ler lá no final do livro de Jó, a gente vê que Jó começa a questionar Deus, e Deus mostra todo o universo, como ele sustenta todo o universo para Jó, e Jó entende que aquilo, na verdade, está fora da compreensão dele, e que Deus, ele é soberano sobre tudo, certo? Então, a história de Jó serve para isso, que mesmo que nós percamos tudo, como Jó perdeu, Deus ainda está presente conosco, nós ainda temos que ser fiel. É possível, certo? E eu não vou mentir aqui, é possível que a gente não ganhe tudo, muito menos em dobro. Mas é certamente aquele mal que foi causado, essa perda que foi causada, Deus usou sim para o seu bem, usou sim para o nosso bem. Então, essa é a mensagem que eu acho que a gente transmite, eu pelo menos gostaria de transmitir para você, que Deus, ele sim, ele usa o mal que acontece, o sofrimento que acontece, ele pode não te devolver tudo que você perdeu, mas Deus pode sim, e está com você, e ele está usando esse mal que aconteceu para aprimorar você, aprimorar o seu caráter, aprimorar a sua moral. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes. Deixo aí, então, meu muito boa noite. Então, até semana que vem. Maicon, qual o assunto da próxima semana? Semana que vem vai ser Deus pode mudar? Se Deus é imutável, por que ele muda de opinião algumas vezes, aparentemente? Será Deus não é o mesmo ontem, hoje e sempre? Então por que Deus às vezes muda, faz isso, depois resolve e se arrepende para fazer? Vamos conversar um pouco sobre isso semana que vem. Exato. Então deixei meu muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. Fiquem ligadinhos aí semana que vem nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo tudo. Que estaremos até com os mesmos personagens, cara. E estaremos aí de volta na Rádio Web TK Gospel com mais um programa, um assunto bem interessante aí para tratar, e com mais uma mensagem aí que a gente não só trata de coisas teológicas, coisas racionais aí, mas a gente traz uma mensagem mais prática aí pro pessoal. É isso aí, Guilherme, já faz o agradecimento, seu tchau aí, já deixa a lista de programas aí pra essa semana, hein? É isso aí, muito obrigado então, Michael, Patrick, por mais uma vez uma oportunidade de participar, um assunto que é bem relevante e uma mensagem básica: busque sempre o bem. O mal já tá em nós, e nós, mesmo sem sabermos, às vezes fazemos o mal. Então tente buscar o bem e as coisas que são boas,
e sempre busque em Deus para que Ele possa te guiar para o caminho bom. Sobre a programação, amanhã, 6 da manhã, roda de galpão. Meio-dia, a hora da informação, amanhã, edição especial com Giselda Souza. Amanhã, meio-dia, então aí, ó. Pessoal que acompanha a edição especial, amanhã, 12 horas. E à noite, 21 horas, programa Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos. E 22 horas, programa Louvor e Adoração com o Júlio Alcione, com uma live ao vivo externa na rua, especial com louvores dos anos 90. Então aí amanhã, programação muito legal. Uma boa noite a você e até amanhã. É isso aí, então. Boa noite a todos. Lembrando aqui um ponto que a gente deixou passar, mas vale a pena dizer. Tudo isso que a gente falou aqui é numa visão muito humana e limitada do nosso conhecimento. Assim como num filme, numa peça teatral, muitas cenas daquela peça não fazem sentido enquanto a peça está rolando, elas só vão ser compreendidas e só vai ter o seu sentido completo ao final da peça. Muitas coisas que a gente falou aqui, muitas realmente não temos a resposta certinha para tudo, muitas coisas ficam peças em perguntas. Mas Deus, ele é onipotente, ele é poderoso, né? E talvez um dia, talvez não, com certeza um dia, quando tudo a peça dessa grande mundo chegar ao fim e Deus revelar toda a sua vontade, sua glória e poder, talvez ali nós vamos entender muita coisa que a gente debateu aqui na vida, talvez a gente concluiu tudo errado aqui, né? Nós vamos entender por que realmente muitas coisas aconteceram como aconteceram, né? Porque Deus, ele é soberano, ele sabe o que faz e isso que é, basta nós confiar. Nossa mente é muito limitada para tentar entender todo o propósito macro de Deus no universo, mas dentro daquilo que Deus nos permitiu com a nossa massa cefálica, né? A gente tenta entender algumas coisas. Um grande abraço para vocês aí, que Deus possa dar uma semana abençoada aí e até a próxima.